Curiosidade número 1. O número de telefone usado na primeira temporada, presente no cartão para a inscrição dos jogadores, é real. Isto levou a que a dona do número, que o tem há mais de 10 anos, recebesse milhares de chamadas de espectadores que lhe tentavam ligar, tornando a sua vida num pequeno inferno. Para resolver o problema, a Netflix editou os episódios em que o número aparece, alterando-o para um número fictício de 6 dígitos. 2. Os macacões dos funcionários não foram a primeira opção do criador da série, que originalmente tinha pensado em algo como fardas de escoteiro. Esta ideia não se manteve porque estas fardas permitiam identificar mais facilmente os homens e as mulheres. Sendo que o objetivo é que todos pareçam iguais, o corpo teria de ficar todo tapado, chegando então aos macacões que vemos na série. Além disso, o criador também intencionava que os trabalhadores parecessem formigas numa colónia. De facto, as máscaras podem fazer lembrar uma formiga. 3. Segundo o principal designer da série, os caixões embrulhados como se fossem presentes são pensados como se os criadores dos jogos estivessem a oferecer aos jogadores o fim do seu sofrimento, num pós-vida pacífico. Além disto, segundo o site da Tab, o realizador da série revelou ainda que as cores dos caixões foram inspiradas na famosa banda de K-pop Blackpink. Acho que se conseguem ver bem as semelhanças. 4. À medida que os jogadores são eliminados e as suas camas vão sendo retiradas, é possível ver que os jogos estão o tempo todo representados nas paredes, ainda que estranhamente nenhum dos jogadores repare nisso. 5. O labirinto de escadas no recinto onde decorrem os jogos foi provavelmente inspirado na ilustração Relatividade do artista holandês Maurits Cornelis Escher. Além disso, também tem óbvias semelhanças com o formato e o esquema de cores de La Muralla Roja, um bloco de apartamentos na Espanha projetado por Ricardo Bofill. 6. O caminho colorido que dá acesso aos jogos está muito mais iluminado no primeiro episódio em comparação com o último. Isto pode ser em representação do estado de espírito e psicológico dos jogadores. 7. O prémio final dos jogos é de 45,6 mil milhões de wons. Isto equivale, no período em que gravo este vídeo, a cerca de 31 milhões de dólares, que correspondem a cerca de 30 milhões de euros e, por sua vez, a 180 milhões de reais. Como outros exemplos, temos a gorjeta que Jihan oferece à funcionária após ganhar a aposta na corrida de cavalos. Ele dá-lhe 10 mil won, que se convertem para cerca de 7 dólares, ou seja, por aproximação também, cerca de 7 euros, que correspondem a perto de 42 reais. Tenham em atenção que estes números estão a ser bastante arredondados e não são o valor real. Por fim, cada vez que um jogador ganha uma ronda deste jogo ao recrutador, ele dá-lhe 100 mil won. Este valor corresponde a perto de 69 dólares, que correspondem a cerca de 67 euros, ou seja, praticamente 400 reais. 8. O número 456 é uma constante na série. Além de ser o número do protagonista, é também o número de participantes nos jogos e está contido no valor do prémio final. Mas mesmo antes do início dos jogos, o número está presente com conexão ao protagonista, pois o prémio que ele recebe na aposta de cavalos é de 4.560.000 wons. Por fim, é também o número que permite aceder ao prémio através do cartão bancário que Jihan recebe ao ganhar os jogos. 9. O criador de Squid Game começou a desenvolver o conceito da série entre 2008 e 2009, mas este era recusado por estúdios e empresas devido à violência e falta de realismo do guião. Só mais de 10 anos mais tarde, em 2020, ele pôde ver a sua ideia tornar-se realidade. Desde então, a série tornou-se um dos maiores êxitos da Netflix, gerando mais de 900 milhões de dólares. Tendo em conta que o orçamento estimado é de cerca de 20 milhões de dólares, o lucro é astronómico. Apesar disso, o criador da série não recebeu mais do que o pagamento inicial pelos direitos da série, visto que no seu contrato não constavam ganhos residuais ou royalties. Isto foi provavelmente um dos fatores que o motivou à produção da segunda temporada da série. 10. A maior inspiração para a série foi um mangá chamado Kaiji, que iniciou em 1996 e que apresenta a história de um viciado em apostas que leva uma vida miserável e, para salvar uma dívida, é convidado para uma sequência de jogos de azar em diversas localizações. Além disso, em várias discussões, sites e fóruns online, fala-se da possibilidade de a série também ter tido alguma inspiração em Como os Deuses Quiserem, um mangá lançado em 2011 que também envolve um enredo que contém jogos mortais infantis.
11. Apesar de ser uma obra ficcional, a série contém várias críticas sociais e elementos representativos da vida na Coreia do Sul. Por exemplo, as mães de Ji-han e Sang-woo ainda são vendedoras de rua apesar da sua idade avançada. Isto pode ser devido à implementação tardia do sistema de reforma da Coreia do Sul que não foi formalizado até à década de 90, fazendo com que muitos idosos não tenham pensão e sejam forçados a continuar a trabalhar indefinidamente. 12. Num dos episódios da primeira temporada é referida praticamente de forma aleatória uma história do passado de Ji-han e o seu antigo local de trabalho que envolve uma greve violenta. Este momento do passado do protagonista foi inspirado por uma situação real que ocorreu em 2009 numa fábrica da marca de automóveis SsangYong, atualmente conhecida como KGM. Protestos e confrontos mantiveram-se durante quase 80 dias, transformando a fábrica num autêntico local de guerra, resultando em vários feridos e outros tantos detidos. 13. Várias análises na internet sugerem que a Apple apenas gosta de colocar os seus produtos em produções cinematográficas quando estes são associados a personagens positivas, pois a simpatia que o público adquire pela personagem pode ser transferida para o produto. No entanto, em Squid Game não é o que acontece, já que no escritório do frontman é possível ver um computador da marca. Tendo em conta que o país de origem da série é o mesmo país de origem da marca Samsung, considerada uma das principais rivais da Apple, será que isto foi intencional como piada ou um confronto à marca da maçã? Hey Apple! 14. A forma como várias personagens morrem nos jogos pode ter sido indiciada no episódio 2, quando eles estão de volta às suas vidas comuns. Sae-Bayok ameaça o corretor com uma arma branca no pescoço e é assim que morre, assassinada por Sang-woo. O mafioso atira-se de uma ponte para fugir aos homens que o perseguem e é assim que morre no jogo da ponte. Sang-woo prepara-se para tirar a própria vida na banheira, vestido de forma formal, quando é interrompido pela campainha. Mas é precisamente assim que morre, tirando a sua própria vida, de roupa formal e banhado por uma chuva intensa. Já Abdul rouba o dinheiro que o seu patrão lhe devia e foge, morrendo depois ao ser enganado e teoricamente roubado também, no jogo das esferas. Ainda sobre indícios, o presente de aniversário acidental que Ji-han oferece à sua filha pode ser uma representação do que ele viria a viver mais tarde e uma metáfora para os jogos. A arma representa o método pelo qual a maioria dos jogadores é morta. A caixa com o laço representa os caixões onde os jogadores mortos são colocados. E o isqueiro em si representa a chama da cremação dos corpos. 15. Ao longo da primeira temporada, também foram sendo dadas várias pistas de que o jogador 1 não era um jogador comum. Primeiro, quando o agente da polícia investiga os fecheiros do jogo, a pasta de 2020, ano em que decorrem os jogos atuais, começa com o jogador número 2, não existindo informação do primeiro jogador. Já na montagem que decorre quando todas as personagens mais relevantes decidem voltar ao jogo, o único que não vemos a levar com o gás e a adormecer é precisamente o velho. Por fim, não o vemos realmente a morrer no jogo das esferas, o que seria de suspeitar, pois vemos todas as restantes mortes mais relevantes. 16. Embora seja fluente em inglês, não é o ator que interpreta o frontman que ouvimos falar quando este comunica com os VIPs. This is the frontman speaking. Preparations for the first game are complete. You can begin now. A voz que ouvimos é do ator Tom Choi. 17. Quando no primeiro episódio Ji-han tenta aceder à conta bancária, o primeiro código que ele experimenta é o seu aniversário. Ao marcar 0426, podemos concluir que ele nasceu a 26 de abril. No entanto, na cena final do último episódio, quando está prestes a entrar para o avião, mas para ligar novamente para os jogos, ele indica a data, 31 de outubro, como seu aniversário, num erro de coerência do guião. 성기현 1974년 10월 31일 18. No episódio final, Il-nam convida Ji-han para o 7º andar de um prédio e acabam por jogar o que parece ser o 7º jogo da competição. Neste momento, o velho põe o protagonista no papel de VIP, sendo que ele está a fazer uma aposta que envolve a vida de outra pessoa enquanto a observa distante através de um vidro. Já o nome do prédio, Sky, pode ser uma representação de como os líderes do jogo se comportam como deuses acima da terra ou até um indício de que este será o
o último momento do velho. Se gostaste destas curiosidades, convido-te a subscreveres o canal para ficares a par de mais vídeos como este e diz-me de que outro filme, série ou jogo é que gostavas de ver outras curiosidades.